Aleluias. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Amém. O Senhor é bom, não é verdade? Amém, Jesus. Quando o Senhor me dá uma oportunidade, eu sempre pego, irmão, porque você nunca sabe o tamanho do gigante. Aleluia. Nós temos aqui derrubar ele no nome de Jesus. Amém? Aproveitando os irmãos de pé, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8, 9 e 10. Já agradecendo a Deus por essa rica oportunidade, Pastor Ronaldo, Ministério da Graça. E prometo dispensar os irmãos antes das 9. Amém? Arnaldo, pastor, puxa a orelha aqui. Amém? Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e a busca com diligência até achar? Achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, irmãos? Pode tomar o teu assento, aleluia? Se eu fosse titular essa mensagem, eu titularia ela: o casamento vai acontecer. Amém, irmãos? E antes de entrar aqui nessa passagem que lemos, temos que ter em mente os ouvintes de Jesus, as pessoas em que Jesus estava dirigindo esta palavra. Jesus estava falando com publicanos, homens cobradores de impostos, pecadores e também os fariseus. Se nós notarmos capítulo antes, Jesus está dando a parábola da ovelha perdida. Aquele senhor que tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu, e ele deixou as 99 e teve compaixão de só uma ovelha e foi atrás daquela ovelha e a trouxe nos seus ombros com alegria. Diante desta que nós lemos, nós vemos a parábola no capítulo 11 do filho pródigo, em que Jesus está ensinando e mostrando que quando a pessoa ela se arrepende, o pai sempre está pronto para abraçar ela novamente. E essa parábola que nós lemos, simplesmente 3 capítulos, mas tem uma mensagem muito poderosa para nos ensinar a mim e a você. Temos que entender o que é a dracma. Naquele tempo, a dracma era o dinheiro do tempo. Era a moeda de bronze, era a moeda de ouro, era a moeda de prata. Tanto é que Jesus, uma certa vez, os cobradores de impostos vieram aos seus discípulos e disse: o teu Senhor não paga os impostos? E Jesus, ouvindo isso, disse: olha, Pedro, faz assim, vai lá, pesca um peixe, tira lá a moeda para mim, para você, e paga o nosso imposto. Nós sabemos que nosso Senhor também foi vendido por 30 moedas de prata. Então a moeda naquela época, a dracma, ela era o que financiava, era o que comprava. E quando uma mulher era dada 10 dracmas, nós entendemos que essas mulheres estavam compromissadas com alguém. Pois quando se dava dracmas a uma mulher que seria noiva, e elas não tinham direito de escolher o seu marido, era dado para elas como um meio de segurança, como um seguro de vida que temos hoje. Antes dessa mulher se casar, o pai do noivo arrumava esse casamento e dava a essa mulher algumas dracmas como garantia, como: olha, você está compromissada, eu te comprei para o meu filho. Nós podemos perceber que essa mulher, ela não era muito rica, porque a ela era dado 10 dracmas, e 10 dracmas, alguns historiadores dizem que é comparado a um denário, que é um dia de trabalho. Então ela não tinha muito sustento naquelas dracmas, porém, aquela dracma era a garantia que ela tinha aliança para com aquele noivo. E ela veio a perder uma dessas dracmas. Quando olhamos as Escrituras, nós temos que perceber que, naquele tempo, a mulher ela não tinha muita opção. Ela teria que fazer aquilo que o seu pai
disse, ou se o pai do noivo a quisesse como esposa para ele, o pai então a escolhesse e fazia esse ato. Quando olhamos a Bíblia Sagrada, vemos que Abraão, a história de Abraão, em Gênesis 24, nós encontramos ali quando Abraão envia o seu servo Eliezer para buscar uma filha ao seu filho Isaque. E ele, quando chega ao poço, vê Rebeca, reconhece que aquela é a mulher que Deus direcionara a Abraão para escolher para Isaque. Nós lemos ali em Gênesis 24 que Eliezer, ele presenteia a Rebeca com 10 ciclos de ouro, ou seja, dá a ela algumas joias como um ato de aliança, como, olha, te comprei para o meu servo. E assim nós vemos pela história da Bíblia, Jacó também, ele não tinha como pagar, e também um ato para conquistar aquela noiva, era de se dar em trabalho para o pai daquela noiva. E Jacó fez assim, ele trabalhou 7 anos por Raquel, e Labão, o seu tio, o enganou, ele trabalhou mais 7 anos, e ali ficou 14 anos para conquistar Raquel para ele. Um meio de pagar, de conquistar aquela noiva. Então, quando nós vemos essa passagem aqui, nós entendemos que essa mulher, ela tinha um valor muito grande para com essas pedras, ou essas moedas que foram dadas a ela. Algo que, para a sociedade, era um compromisso que ela tinha com o seu marido. Perder uma daquelas dracmas e sair na rua sem ela, talvez poderia ser um motivo dela ser apedrejada, porque estava compromissada com um noivo. Veja bem que ela toma essa atitude de acender a candeia, ela toma a atitude de varrer a casa. Qual é o ato de varrer a casa? Você tem que pensar como era a casa naquela época. Aquela casinha, o chão não era reto, que nem aqui, era coisa difícil. Então o ato de varrer era como se ela fosse encontrar aquela moeda e ao varrer escutasse pelo menos o barulho daquela moeda dentro da casa. Porém nem isso resolveu o problema dela. E eu aprendo algo muito grande aqui, que nós não devemos desistir da primeira vez. Se não deu certo, tente de novo, Deus pode fazer. Às vezes Ele só está provando e testando o quão longe você quer ir. Quão importante é a dracma que Ele te deu. E quão importante é esse pequeno recurso. Qual o valor que estamos dando àquilo que Deus nos entregou. E quando eu olho essa história, começo a ver também a vida de Caleb. Estava lendo Juízes e vi que Caleb exigiu que quem quisesse casar com sua filha, que conquistasse uma cidade para ele. E nós sabemos que Otiniel, ele conquistou aquela cidade para Caleb. Davi, da mesma forma, Saul disse, se quem venceu o gigante, darei a minha filha em casamento. E vários homens assim pagaram, quando não tinham o recurso, mas com sua própria vida. E quanto mais Deus fez por mim e por você, quanto mais Deus pagou por mim e pela tua vida. Eu imagino Deus colocando em prol lá no reino celestial, dizendo, olha, eu tenho uma noiva lá embaixo e eu preciso de alguém para ir trabalhar. Eu preciso de alguém para ir conquistar. Mas o que requer é ir contra o mundo, é ir levar açoite, é ir tomar a cruz. E eu vejo o nosso Senhor se levantando e disse, eu vou em favor da noiva, eu vou a resgatar, eu pago com a minha vida, não com preço de prata, não com preço de ouro, mas com preço de vida, para que seja algo eterno e não corruptível, que ninguém pode anular. Quem pode anular a nossa comunhão com Jesus somos só nós mesmos, mas ninguém pode anular esse amor que Ele tem para conosco. Amém? Porque quem nos escolheu para Ele foi o Pai. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus mostra 3 anos de trabalho para nos conquistar. Ele fica aqui 3 anos, apregoando, preparando.
ele leva sobre si, ele é crucificado, ressuscita, vai ao céu e nos deixa um amigo. Ele deixa o Espírito Santo. Quando lemos a história de Abraão, você vê que ele mandou o servo Eliezer. E ali tipifica o Espírito Santo, o amigo, que naquele tempo era normal o Senhor mandar o seu servo para anunciar, preparar aquela noiva para o filho. E hoje ele está no nosso meio. O Espírito Santo nos está preparando para um casamento com o Senhor. Desde o dia que ele se foi, ele deixou para mim e para você o seu melhor amigo. Porque ele conhece a vontade do filho. O amigo, ele conhece como o filho gosta da noiva. Por isso que ele trabalha em nossa vida, por isso que ele trabalha no nosso seio, está nos lapidando, cuidando, nos dirigindo, porque, irmãos, nós não sabemos o dia e nem a hora que vamos ter que nos apresentar diante desse casamento. O Espírito Santo pode ser a nossa dracma perdida, pode ser na vida de muitos, em que não tiveram o cuidado e logo o perderam. E essa é a maior dracma que temos em nossa vida, porque isso é que nos sela. É o Espírito Santo, o sangue de Jesus que foi pago pelas nossas vidas, e ele nos sela, que é uma garantia para que venhamos nos apresentar neste casamento. Nós temos, como foi dito aqui ontem, meditar em nosso ser, analisar a nós mesmos e ver se há algum caminho mau, se há alguma falta, porque uma só coisa pode nos impedir de alcançar esse casamento. Jesus por várias vezes disse, se falta-lhe só uma coisa. Ele diz assim para o jovem rico, ele sempre está dizendo que falta para as igrejas. Ali em Apocalipse ele diz, olha, tem feito tudo, mas lhe falta uma coisa, abandonaste o primeiro amor. Eu não sei qual a dracma, talvez, que se perdeu no meio de nós, mas nós temos que a procurar com diligência, irmãos. Eu não sei se essa mulher estava pronta ou prestes a casar, ou estava perto, porque era um costume de que quando uma mulher era dada por casamento, ela já era esposa do marido, mas o marido não habitava com ela por mais ou menos 12 meses. Ele não morava com ela, mas ela já era a mulher dele. Então eu não sei, irmão, se ali estava no último mês para ela se encontrar novamente com o seu noivo, e ela não percebeu que uma daquelas dracmas estava perdido. Era um costume das mulheres vestir aquilo como uma joia na cabeça ou no seu manto. Era costume para mostrar a fidelidade para com aquele esposo. Imaginem que se o noivo chegasse e encontrasse uma daquelas dracmas perdida, ela nem casou e já nem deu conta daquilo que eu deixei como garantia para ela. Imagina se o noivo chegasse, visse e perguntasse a ela, e aquela atitude dela de não, talvez se ela não fosse procurar, mostraria que aquela mulher era uma mulher negligente, que não valorizou aquilo que lhe foi confiado. O Senhor confiou em nós o seu Espírito Santo. O Senhor confiou em nós um talento, um dom. E isso ele vai querer, nós temos que prestar conta daquilo que o Senhor depositou dentro de nós. Isso não é para que fique calado dentro de nós, mas que venhamos anunciar aos nossos amigos, a este mundo, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas, se é que temos essa dracma já conosco. Porém, muitos se calam porque essa dracma já está perdida. Isso mostra o caráter desta mulher. Quão valoroso é a dracma que o noivo a deu, para aguardar, para mantê-la em santidade, em que todos que viessem olhar para aquela mulher, vissem que ela tinha um compromisso, que ela não era mulher solteira, que ela era uma mulher casada com aliança, como hoje temos esse símbolo do anel, como matrimônio. E o nosso Deus é um Deus de aliança.
E Deus, nós temos que nos apresentar com a aliança não quebrada. Olhamos na história as alianças que Deus vem fazendo com o homem. Ele anunciou e enviou o seu amigo primeiro pelos profetas e por último enviou Jesus. E Jesus disse o quê? Eis que vou, mas enviarei o Espírito Santo. Para que nós não venhamos estar só, não tem desculpa em deixar a aliança do Senhor. Porque o amigo sempre está presente nos dizendo o que fazer e como conduzir. O problema é que às vezes temos que abaixar um pouco a música do nosso carro e ouvir, porque Ele está falando. Deus tem me dito que Ele falou muito com muita gente essa semana, pois poucos quiseram obedecer. Que Ele fala, irmãos, é a voz que não tem som, mas ela está presente. Você sabe que é diferente. Você sabe que é Deus, você sabe que é o amigo. Glória a Deus. E Ele está dizendo, olha, abaixa aí que eu quero falar com você. Às vezes é muito ocupado com muita música e Deus simplesmente quer um diálogo. Ele quer te dizer como o noivo te quer. Aleluias, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. E naquele tempo não era uma norma. O noivo, quando ele saía para depois de ter a noiva, né? Ele ficava 12 meses fora, preparando um lugar para receber aquela mulher eternamente. Aquelas dracmas era só uma questão de segurança. É como um seguro de vida hoje. Você faz um seguro de vida para sua esposa ou para o esposo. E isso é, se caso ele venha morrer, você está seguro, você está bem cuidado. Nesse caso, irmãos, o marido ainda não havia morrido. Nós sabemos que ela não gastou, mas porém, os outros podiam pensar que ela teria gastado aquilo que era, se caso o noivo tivesse morrido. E às vezes encontramos muitas pessoas assim, em que Jesus está morto para ela, porque venderam a sua dracma. Venderam o seu talento. Venderam aquilo que Ele colocou dentro de nós. Jesus tem que estar vivo, e Ele vive para sempre. O nosso noivo não está morto. Não é tempo de vender dracma para se autossustentar. Ele é o que te sustenta. É Ele que garantiu, foi o Pai que escolheu. Aquilo é uma garantia de que, olha, essa pessoa, essa noiva, ela vai ser bem cuidada. Ele está apresentando um alicerce, um fundo de garantia, dizendo, olha, quando ela vier para minha casa, eu vou mantê-la, o noivo vai mantê-la. Às vezes as pessoas leem e vejam, nossa, eles tinham mais de uma mulher. É, mas tinha que provar que daria conta de cuidar de cada uma delas. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Foi dado a ela antecipadamente. O seu noivo confiou a ela algo de muito valor. E nós vemos isso, irmãos, que acontece com a gente. Não é verdade? Às vezes você confia em alguém no trabalho, você deixa ele ali cuidando de algo. Você diz, olha, cuida disso aqui até que eu volte. E você volta, o negócio já não está mais ali, não é verdade? Você empresta um carro para uma pessoa, e essa pessoa volta, o carro está todo riscado, não sei o que aconteceu. A pessoa simplesmente ela não assume aquilo que ela não teve a responsabilidade de cuidar. Porque, irmãos, quando você está deixando alguém responsável, é porque você está pondo total confiança nela, de que ela vai cuidar daquilo que é precioso para você. Quando as pessoas deixam as crianças nas babysitting, não é verdade? Aquela pessoa, ela tá confiando, você está confiando para que ela venha cuidar do seu filho até que você volte. É total confiança. Mas você chegando lá e não encontrando o filho, o que vai acontecer? A atitude dessa mulher é muito impressionante e impactante, porque ela se comove com aquela situação, dá valor no pouco que tem e não fica parada não fica desesperada não, irmãos. Ela logo acende a candeia e começa a varrer a casa. Nós sabemos que o salmista diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos.
Irmãos, talvez o que está faltando é nós acender a palavra de Deus de novo em nosso ser. Dentro das nossas casas, não ler só na igreja ou quando dá. É acender para que o Espírito Santo novamente venha ter acesso ao teu coração. Porque através da palavra de Deus, é essa luz que ilumina a nossa alma que o Espírito Santo vai falar. Essa mulher pega a candeia e começa a varrer essa casa. E como eu disse aqui, ela varre para que veja se há algum barulho que ela possa saber aonde está essa dracma. Porém não teve sucesso, mas isso não fez com que ela viesse desistir. Ela com diligência, com cuidado. Às vezes, irmãos, tem que tocar em todo canto da nossa vida para saber aonde está o problema. Esses dias eu tava procurando o charger do meu laptop. Eu fiquei sem usar meu laptop uns 4 dias porque eu esqueci onde estava o charger. E minha esposa dizia, tá lá no móvel, tá lá no móvel. Não tá no móvel, já fui lá umas 3 vezes. Mas sabe que eu ia lá, mãe? Ia lá em cima, lá, mexia assim nos papéis, assim como, né? Não tirava nada, não, só mexia neles assim, olhava, não tem nada aqui não. Só que aí um dia eu peguei e desvaziei tudo, e o charger estava lá atrás. Irmão, às vezes nós temos que deixar Deus limpar a nossa vida. Arrancar tudo para fora de verdade. Porque só assim, irmãos, vamos encontrar o que está perdido nas nossas vidas. Temos que ser mais diligentes, dizer como o salmista disse: Senhor, sonda-me, tu me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Nós temos que ter essa sinceridade para com Deus e não perder o foco de que uma dracma é preciosa para Deus e nós vamos ter que dar conta diante do noivo. Imagina se essa mulher deixasse para a última hora. Talvez ela ficou despercebida, já ficou confortada, talvez com aquele colar. E talvez na última hora o casamento ia acontecer e ela olhasse e a dracma não estivesse ali. Irmãos, assim é a vinda do Senhor. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Então todos os dias temos que olhar para nós mesmos e ver se está em dia as dracmas que o noivo nos deu. Ver se está em dia, olhar para nós mesmos e ver se ela não está perdida. E se estiver perdida, arrepender, mudar de caminho e ir buscá-la. Não tem como ir às bordas do cordeiro sujo, não tem como ir às bordas a se apresentar com o noivo sem reserva de azeite. Como foi pregado aqui, aquilo mexeu comigo, porque uma coisa pode nos impedir de entrar no reino de Deus. Foi de graça nos dado, fomos lavados e remidos, mas também diz que nós temos que perseverar. Que nós temos que nos esforçar para alcançar a salvação. A salvação, ela está sendo alcançada todos os dias. Nós recebemos do Senhor o convite para um casamento. E todos vão se apresentar, mas talvez nem todos vão ser aprovados diante do noivo. Naquele tempo, a noiva, ela se adornava, ela se punha um linho fino, ela punha aquelas dracmas como um referencial da sua fidelidade para com aquele homem, ou com aquele noivo. E isso vai ser no último dia, irmãos. São 9 horas, vou ter que parar aqui. Vamos colocar de pé, irmãos, amém? Jesus diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 32, diz assim: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando é chegado o tempo. Irmão, Jesus está voltando. Nós estamos, cada culto que nós celebramos já é a celebração do casamento que vai acontecer. É a pré-noite de núpcias. É assim que diz, né? Vai acontecer, irmãos. Já estamos nas últimas horas para que o noivo venha pela porta e comece a celebração desse casamento.
E nós temos que estar vigiando, irmãos, olhando para nós mesmos e realmente dizer: Deus, eu estou falhando. Podemos olhar para essa mulher e ela nos ensina uma grande coisa aqui, de que o homem, ele vai falhar. Talvez ela cuidava daquela dracma todos os dias, mas um dia ela deixou despercebido e perdeu. Mas também nos ensina que o homem é capaz de reconhecer e voltar a procurar aquilo que está perdido. Porque aquele que se arrepende, Deus dá a salvação. O Jesus está ensinando aqui para os fariseus, para os cobradores de impostos, que se vocês voltarem atrás, vocês também vão ser perdoados. Mas se arrepende dessa hipocrisia de religião. Se arrepende de estar passando os outros para trás, que eles faziam isso com os taxas, com os impostos. E nessa noite Jesus diz: você tem capaz, eu te dei o domínio, é simplesmente voltar atrás. E eu sei que o dia que nós aceitamos a Jesus, nós mudamos de caminho. Estávamos como essa dracma, talvez perdida, suja, mas essa mulher, tipificando Jesus, agora foi lá e nos encontrou. Ei, irmão, Jesus nos chamou para anunciar o seu reino, porque Ele está voltando. Ele nos chamou, irmãos, para arrependermos, não para dizer que somos perfeitos, mas sim que quando caímos, arrependermos de verdade e continuar. Essa mulher, em 3 versículos, ela nos ensina um grande valor para alcançar o reino de Deus. Jesus mostrando para nós, irmãos, que toda dracma é preciosa. Não tenha por pequeno aquilo que Deus já te entregou na mão. Não tenha por insignificante, sabe por quê, irmãos? Porque no grande dia, o noivo vai querer essa dracma. E você só abandona ela ou vende, passa para frente se o noivo morreu. Porém a Bíblia diz que o nosso noivo, ele é eterno. E ele vive para todo sempre. Então não tem como o homem se desculpar. Mais uma vez, irmãos, no profundo do meu coração, eu falo com calma porque eu temo essa palavra. De encontrar na verdade se estou deixando alguma dracma para trás. Quanto mais se dá, mais será cobrado. E o Senhor nessa noite nos diz: volte atrás. Vê onde caiu, reveja. Porque, irmãos, não sabemos. Pode ser hoje. 12 meses ia acontecer o casamento daquela mulher. Talvez ela estaria na última hora. E nós não podemos deixar para a última hora, porque talvez não temos essa chance que ela teve de procurar, de ter todo esse tempo de vasculhar a sua casa e ver. O Senhor nos ama e nos convidou para essa borda. Porém também diz: vigie e ore, para que não deixe para trás nenhuma daquelas dracmas que te dei. Vamos orar e quero passar para a missionária linda. Senhor Deus, graças te dou pela tua palavra, assim como o Senhor ministrou no meu coração, Pai. Passei para a tua igreja, Senhor, e que o Senhor continue ministrando no meu coração. Eu sei, ó Pai, que o Senhor nos chamou aqui, Pai, em um só propósito, Pai. Nos deu o teu melhor amigo, Pai, para andar junto conosco, Senhor. Para que não venhamos corromper, nos prostituir com este mundo, Senhor, mas nos mantermos santos, Pai. Pai, não venhamos ignorar aquele que o Senhor nos enviou, Pai, para nos conduzir até o dia, Pai, do casamento. Pai, eu quero nessa noite, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor já fez aqui nessa noite. Continue falando conosco, Pai, durante a semana, Senhor. E doce Espírito Santo de Deus, Tu é que a nossa maior testemunha sabe os que se encontram neste lugar. Pai, durante a semana, fale conosco mais uma vez, Espírito Santo, porque queremos, ó Pai, mudar e não perder nenhuma das coisas que o Senhor nos deu. Muito obrigado, agora e sempre, no nome de Jesus. Aleluia.
estava algo forte no meu coração a respeito da parábola dos talentos. O Espírito de Deus dizia no meu coração que tem gente aqui dentro, o Espírito de Deus te convença nessa noite que enterrou o talento que o Senhor entregou para ele. E através dessa palavra hoje ele está dizendo: vai procurar ele, porque eu vou pedir conta. Eu não vou levar para casa o que o Senhor me disse, não. Aquela mulher diligentemente foi procurar o talento que tinha perdido. O Senhor não deixou nós desprovidos. Todos nós temos, nem que seja um talento, o Senhor nos entregou. A uns ele deu 1, a outros ele deu 2, a outros ele deu 5. E ele disse uma palavra: granjeai. Vai fazer esse talento multiplicar agora. E aquele que recebeu 1 achou que era pouco demais. Eu conheço o meu Senhor e eu sei que Ele vai me pedir conta dele, então deixa eu guardar. Mas Deus não nos deu talento para guardar. O Senhor não nos deu talento para ser enterrado. O Senhor nos deu talento para trabalhar na sua casa, para trabalhar na sua obra. Se você ganhou foi 1, se você ganhou foi 2, se você ganhou foi 5. O Espírito de Deus está te dizendo agora: vai procurar o teu talento que você tem guardado. Vai pôr este talento para ser multiplicado na minha presença, porque vou eu te pedir conta dele. Ai, anda como anaia. Verdadeiramente o nosso Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça. Nós não podemos pregar só o Deus de amor sem dizer que Ele também é um Deus de justiça. E nós temos que nessa noite olhar e saber onde é que está escondido o nosso talento. Onde está essa dracma? O Senhor nos entregou algo muito precioso. E quando Ele vier nos buscar, quando Ele vier, for acontecer o casamento, Ele vai nos pedir conta disso. E o que é que nós vamos dizer a Ele? Nós vamos dizer a Ele que nós multiplicamos, que nós trabalhamos, nós granjeamos. Ah não, Senhor, eu o guardei porque eu sabia que o Senhor ia me pedir Ele, toma Ele de volta. O Senhor não quer Ele de volta, não. O Senhor quer saber o que você fez com Ele. Ele não quer Ele de volta, Ele não precisa dele de volta. Ele quer saber o que nós fizemos com o talento que Ele nos deu. Porque se Ele nos deu um talento, como a palavra diz que Ele nos deu, nem que seja 1, irmão, cada um de nós recebeu, Ele vai pedir conta dele. Que nós possamos sair daqui nessa noite com essa palavra falando no nosso coração. Esse é o tipo de palavra que faz com que nós busquemos ainda mais o Senhor, que nós venhamos ainda servi-lo com mais diligência, porque vai acontecer o casamento. E nós não podemos nos apresentar a Ele sem essa dracma. Nós não podemos nos apresentar a Ele sem esse talento para poder apresentar os frutos desse talento para Ele. Nós não podemos nos apresentar a Ele com a nossa lâmpada sem óleo, porque ela vai estar apagada. Todas as virgens tinham lâmpadas, todas elas tinham óleo, mas 5 delas não tinham reserva. Aonde que está a nossa reserva? Onde está o talento que o Senhor nos deu? Aonde está a dracma que Ele confiou a nós? Nós não podemos, irmão, vivendo esperando só receber. Nós temos que saber que o Senhor nos dá para que nós possamos também dar. Que o Senhor nos deu talento para poder granjearmos, para trabalharmos com Ele, edificar a vida de outros, edificar o lugar onde nós fomos plantados. Se o Senhor te plantou neste ministério, saiba com certeza que Ele te deu um talento para você florescer aqui dentro deste ministério. Pergunte para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Não espere você ser coroado para fazer, meu irmão. Se disponha. Tem muitas coisas que você pode fazer e ser bênção na vida de outros irmãos aqui dentro do ministério. E aonde você está? Em primeiro lugar em Jerusalém, que é onde o Senhor te colocou. Nós temos que ter essa preocupação. Às vezes nós cobramos muito da igreja e nós esquecemos que a igreja somos nós. Nós queremos que a igreja seja um mar de rosa, quando nós somos um espinho. Muitas vezes nós queremos chegar na igreja e achar tudo 100%,
Mas nós esquecemos de chegar lá para colaborar para que estivesse tudo 100%. E essa palavra possa soar no seu ouvido, no seu coração, de despertar. Despertar a mim, despertar você. Nós podemos fazer mais. Vamos procurar a dracma perdida. Vamos granjear o talento que o Senhor nos deu. Vamos fazer com que a nossa igreja seja um lugar maravilhoso. Você quer ser amado? Ame. Você quer que alguém te cumprimente? Vai até alguém quando terminar o culto e cumprimente. Não fique chateado porque alguém não te procurou. Vai procurar ele. É assim que funciona, meu querido. Daí você serás dado. Se você sai correndo e não cumprimenta ninguém, com certeza as pessoas não vão se aproximar de você. Mas se você está aberto a receber um oi, se você está aberto a dizer, vamos tomar um café, se você está aberto a dizer, ore comigo, com certeza as pessoas vão se aproximar de você e vão dizer isso. Você não vai nem precisar de chegar até elas. Se você estiver aberto, elas vão se sentir à vontade de chegar até você e fazer isso. Então, nós temos que nos levantar e parar de querer receber só, mas ser alguém que vai também ser bênção onde o Senhor nos levar, e principalmente no meio dos fiéis, no meio da nossa família em Cristo. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Senhor mais uma vez.